Amém, irmãos? Boa noite. Paz do Senhor a todos. Muito bom estar aqui. Minha voz está um pouco diferente, você pode ser que eu esteja um pouco ocupado, não sei. Mas todos lá em casa estão bem. As crianças, né? Bastante gripe, resfriado. Por isso eles não estão bebendo, inclusive, está tomando medicação e tudo mais. Então, orem por isso. Antes de começar, eu tenho uma aviso dos irmãos. Aviso rápido, bem breve, tá? Semana que vem eu vou estar pregando uma igreja lá em Sumaré, a Igreja Batista no Coração em Sumaré. Me chamaram para pregar lá, não sei muito bem o que é, mas me chamaram para pregar lá. Então, vocês vão saber que semana que vem, no domingo, não estarei aqui presente, mas estarei servindo uma igreja aí, servindo Deus também. Então, não estarei sem fazer nada. O texto de hoje, para a gente estar aqui refletindo juntos, dando continuidade à nossa exposição, está lá em Mateus, no capítulo 24. E a gente vai ler hoje do verso 36 até o verso 41. Alguns desses versículos que aparecem aqui são versículos bem conhecidos do crentez, né? A gente geralmente fala muito desses versículos, mas eu percebo que 100% das vezes que eu escuto esses versículos, eles são usados de maneira equivocada. Então a gente vai tentar trazer um entendimento correto a respeito desses textos, de fato eles querem dizer para a nossa vida como cristãos aqui na Terra. E a palavra de Deus diz assim, Mateus 24, a partir do verso 36. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na água. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, dois estarão no campo, um será levado, outro será deixado. Duas mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e outra será deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem que dia virá o Senhor de vocês. Porém, considere isso: se o pai de família soubesse a hora que viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse roubada. Por isso, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora que vocês menos esperam. Bem, vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, amado Pai, te damos graças, Senhor, por esse texto, te damos graças, Senhor, por esta noite, pelo dia que tivemos com nossas famílias, estando aqui na igreja também. Muito obrigado. Nos ajuda agora a entender esse texto, nos ajuda a compreender o que o Senhor tem para nos dizer esta noite. Que nós não venhamos a sair dessa igreja da mesma forma como entramos essa noite. Nós sejamos transformados pela tua palavra. Pai, inspira nossos corações, abre nossas mentes, abre nossos corações, para que a gente consiga entender o que a sua palavra tem para nos dizer nessa noite. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, esse texto, como um todo, logo que a gente escuta, já parece um tanto quanto confuso. Né? Lembrando que a gente está aqui novamente, a gente continua naquele que a gente chama de sermão escatológico de Jesus, ou seja, Jesus está dizendo para os seus discípulos aquilo que viria a acontecer. Jesus está explicando como aconteceria cada fase do desenvolvimento dos tempos. Quando seria a tribulação, quando seria o arrebatamento, quando ele de fato voltaria, e ele está explicando isso para os seus discípulos. E agora nós chegamos numa fase aqui do texto que é muito interessante da gente pensar. Como os irmãos a gente tem conversado com os irmãos aqui nas últimas semanas, a gente sabe que esse texto, primeiro os irmãos escutam e depois os irmãos façam cara de assustados. Esse texto, ele não fala conosco diretamente. A gente viu nas últimas semanas que o retorno de Cristo se dará depois da tribulação. O que isso quer dizer? Nós não estaremos mais aqui. Esse recado aí não é para nós, mas é para aqueles que estarão aqui no período da tribulação. Esses homens e mulheres que estiverem aqui passando na tribulação vão poder ter contato com o material escrito a respeito de Deus. Alguns vão se converter durante a tribulação, e para esses que se converterão durante a tribulação, esse texto está sendo direcionado para essas pessoas. Essas pessoas têm que tomar cuidado com o dia e a hora que o Senhor vem. Nós não estaremos mais aqui. Eu espero que você não esteja, mas eu estou fazendo a minha parte, né, do que eu posso, né, para não estar aqui nessa época
existe algo que a gente pode aprender com isso. A gente percebe o quanto a palavra de Deus ela é um livro rico em aprendizado, em conhecimento da parte de Deus, porque nós temos no Antigo Testamento textos que também originalmente não foram escritos a nós, foram escritos aos judeus, a pessoas do passado, que nós temos esse conselho que Jesus dá aqui aos seus discípulos, é um conselho dado a pessoas do futuro. Então a palavra de Deus simplesmente abrange todo o período da história, todos os momentos são contemplados, e a gente precisa aprender com todos eles. Uma primeira questão que me fez pensar essas semanas que eu estou lendo esse texto, e me faz pensar no que o cristão deve priorizar na sua vida, é que independente do período na história que você vive, o cristão precisa ser uma pessoa atenta, um aspecto que nós não podemos nos acostumar com a mesmice desse mundo. Esse texto pode não falar com a gente diretamente, um aspecto que ele não foi dado diretamente a nós, não somos nós que vamos passar por isso, mas todo cristão, independente da época, seja os discípulos de Jesus, sejamos nós hoje, e essas pessoas que vão passar por esse momento de tribulação e vinda de Cristo, essas pessoas, todos esses cristãos aí no decorrer da história, precisam entender e saber viver sem se acostumar com a mesmice do mundo. O cristão precisa ser vigilante e diligente a sua vida inteira, independente do período que está. A graça desses textos aqui que falam do futuro é provocar no cristão um senso de que eu sou a última geração na Terra. Mesmo que você não seja, mesmo que você não faça parte, mesmo que nós não sejamos os últimos cristãos aqui na Terra, tem outras e outras gerações, Cristo quer sempre fazer a gente pensar que nós somos. A gente precisa viver como se fôssemos. Eu preciso viver como se depois de mim não haverá outros cristãos. Então eu preciso fazer minha parte para mudar o mundo à minha volta, mudar a minha própria natureza nesse sentido, ser um cristão mais parecido com Cristo. É isso que esse texto quer provocar nos leitores, né? Sejam os primeiros leitores aqui, que foram os discípulos, que ouviram isso diretamente de Jesus, sejamos nós hoje, ouvindo essa palavra, 2000 e tantos anos depois de que ela foi falada. Você como cristão, nós como cristãos, nós precisamos ser diligentes e vigilantes em todo o tempo. Precisamos viver como se nós só fôssemos os últimos cristãos. Dada essa introdução, uma antiga introdução, porque quero que os irmãos pensem nesse texto da mesma forma como eu estou aqui apresentando, para a gente conseguir caminhar na mesma direção. O primeiro versículo aqui, ele já começa. Deixa eu colocar esse microfone aqui, que ele vai compartilhar. Vou deixar aqui. Pronto. O primeiro versículo já é um dos versículos bem assustadores também, que causam muita confusão também, né? Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Esse texto é um dos que a gente mais escuta também, mas a gente sempre escuta com alguma divergência aqui, né? Como é que Jesus Cristo, sendo Deus, não sabe, mas Deus, o Pai, sabe? Eles não compartilham da mesma natureza, eles não compartilham da mesma essência, eles não são a mesma pessoa? Sim e não. Para a gente tentar entender isso de um jeito mais claro, a gente precisa entender o que é a Trindade. Nós vamos falar bem rapidamente, até porque esse não é o objetivo dessa passagem em si, mas como essa questão é colocada aqui, a gente precisa explicar para que o texto faça algum sentido na nossa percepção, né? Nós entendemos a Trindade como sendo um único Deus, mas que possui três manifestações ou três maneiras de trabalhar distintas. São três pessoas em uma. É interessante a gente pensar, né? O livro de Efésios coloca isso, né? Quando a gente fala que Deus agiu na minha salvação, a gente fala Deus, né? Abordando os três. Mas o livro de Efésios mostra como cada um dos três atua. Deus nos criou, nos predestinou, Jesus Cristo se sacrificou por nós, e o Espírito Santo nos selou. Ou seja, as três pessoas da Trindade trabalharam de maneira conjunta para que a nossa salvação se efetuasse. Isso é importante saber. Mas em relação a esses segredos, o que a gente consegue entender a respeito disso é que algumas questões a respeito do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? O Filho, o Pai não foi gerado. O Pai nunca foi gerado.
Ele é eterno, ele não tem começo, não tem fim. O Filho é o unigênito, ou seja, é o único gerado. Ele foi gerado por Deus. A gente entende no estudo teológico que o Filho ele é eternamente gerado. O que isso quer dizer? Ele é gerado pelo Pai na eternidade. O Pai não é gerado. E o Espírito Santo? O Espírito Santo, a gente entende que ele é procedente. O que isso quer dizer? Ele sai do Pai. O Pai o envia no aspecto eterno. Então a confusão já foi feita. Porque você tem o Pai não é gerado e não é procedente. Jesus Cristo é gerado, mas não é procedente. E o Espírito Santo não é gerado, mas é procedente. E aí você me diz, o que eu faço com isso? Eu digo, não sei. Confuso mesmo. É interessante esse tipo de dificuldade, porque isso deve causar em você um senso de, poxa, eu sei que eu não vou conhecer a natureza de Deus, todas essas nuances de maneira completa aqui, mas isso me deixa motivado a conhecer ainda mais a palavra de Deus, para que eu possa, de alguma forma, alcançar um certo conhecimento sobre isso e ansioso de, na glória, poder conhecer ainda mais. Mas o que parece que esse texto aqui nos mostra é que, no que se refere à criação, no que se refere às coisas geradas por Deus, tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito sabem de tudo. Conhecem o passado, o presente, o futuro, o que foi, o que não foi, o que poderia ser. Mas parece que no aspecto interno da Trindade, há algumas coisas que somente o Pai guardou para si. Novamente, no aspecto externo da Trindade, ou seja, a respeito de nós, criaturas, a respeito do futuro da Terra, a respeito das coisas do universo, as coisas fora da própria natureza de Deus, isso tanto o Pai, como o Filho, como o Espírito Santo sabem, onisciência, onipotência, onipresença, sabem tudo. Mas o que o texto parece indicar é que existem algumas coisas, alguns segredos ou alguns mistérios que somente o Pai guardou para si, mesmo nessa Trindade. E isso é muito interessante para nós. Isso tem que fazer a gente querer conhecer ainda mais esse Deus. Um Deus cheio de mistérios, alguns ele nos revelou, outros não, mas é fundamental que a gente tenha cada vez mais desejo de conhecer o nosso Deus de maneira comum. Mas aí, novamente, como eu quero fazer a gente pensar em como nós devemos ser mais, mais vigilantes, o texto continua, né? Pois assim, no versículo 37, pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também na vida do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Ou seja, o que acontece nesse período aí antes da vinda de Cristo é o que acontecia na época de Noé e é o que acontece em todo o tempo da humanidade. Nós, seres humanos, nós somos viciados em rotina. Nós nos conformamos com o mundo. A gente vê as coisas erradas que acontecem e a gente vive a nossa vida na mesmice. E o que o texto parece indicar é que a mesmice não é o que Deus agrada, não agrada a Deus. Não é o que o cristão deve buscar. Quando Jesus diz essas palavras aqui aos discípulos, dizendo que era como nos dias de Noé, pensa no contexto da época de Noé. Esta é uma das histórias mais famosas da Bíblia, então é muito fácil da gente pensar. O que acontecia no tempo de Noé? Eles faziam as coisas deles, viviam, esqueceram-se de quem, haviam se esquecido de quem Deus é. Deus então fala com Noé, dizendo que, poxa, agora não dá mais, né? A gente vai ter que dar um fim nisso. Vamos ter que recomeçar tudo. Noé, a gente vê no texto bíblico que ele prega as pessoas, ele ainda fala, olha, gente, vai acontecer, está vindo, e as pessoas não acreditam, porque as pessoas deviam, eu imagino me colocando no lugar daquelas pessoas, né? Pode até ser que o Noé esteja certo, mas isso vai acontecer daqui a muito tempo, nem contar aqui para ver isso, pode ganhar, eu não estou nem aqui para ver. Essa mesmice, esse senso de que as coisas nunca vão acontecer, que a gente precisa tirar do nosso coração. Esse texto aqui ele é mortal nesse sentido. Quando a gente fala de assuntos a respeito do futuro, a respeito da questão da escatologia, do Apocalipse, a vinda de Cristo, a gente tem uma tendência natural de não, isso não vai acontecer, eu não vou ver isso, não estou nem aí, eu tenho que me preocupar com aqui agora. Mas, na verdade, o cristão é chamado a pensar até nisso também. Porque essa é a base da nossa vigilância. A gente precisa estar sempre vigilante. Esse texto nos ajuda a entender isso. Você não pode se dizer um cristão e
A gente viu há 2 semanas atrás, quando a gente falou a respeito do dia em que a tribulação se finalizaria, então o Filho do Homem viria ali, instalar o seu reino, algumas pessoas chorariam de tristeza ao ver Jesus voltando, porque não queriam, porque querem permanecer na mesmice, querem permanecer no mesmo estilo de vida. Quando ele fala aqui do texto de Noé, é isso. As pessoas comiam, bebiam, casavam, ou seja, viviam a mesma vida de sempre, porque não achavam que aquilo fosse acontecer. Ou talvez se achassem, pouco importava. Eles não queriam mudar a forma de viver do mundo. E nós cristãos, muitas vezes a gente acaba se moldando a forma como o mundo vive. Muitas vezes a gente acaba colocando como certo coisas que a palavra de Deus não diz que são certas. Pelo contrário, até condena algumas práticas, algumas posturas, porque a gente acha que o julgamento nunca vai chegar, nem vai dar nada. Não vou estar aqui vivo para ver o arrebatamento, a volta de Cristo, não vou ver nada disso. Que diferença faz? Não pense assim, irmão. Pense sempre como se você fosse a última geração de cristãos da Terra. Pense como se Jesus, o arrebatamento, tudo estivesse para acontecer daqui a uma semana. Viva dessa forma. Porque foi essa forma que Deus te chamou para viver. É dessa forma que Jesus nos convida aqui a viver. Como se a nossa vida sempre estivesse, cada dia que Ele nos concede, é um dia especial. É um dia onde eu posso expandir esse reino ainda mais, porque o fim está próximo. E não é errado dizer isso, porque você deve estar pensando agora: poxa, Jesus disse que o fim estava próximo há 2.000 anos atrás. Poxa, está demorando 2.000 anos para esse fim chegar, mas a ideia é essa mesmo, que é nem saber. É a gente esperar dizer que a gente está no fim dos tempos, sempre que a gente tiver alguma notícia ruim, sempre que a gente tiver alguma questão aí mais dura, né, na nossa realidade. A maioria das pessoas diz, né? É o fim dos tempos. É mesmo. É o fim dos tempos há mais de 2.000 anos. E se demorar mais 2, 3.000 anos para que Jesus cumpra isso que Ele está prometendo aqui, amém. Nós vamos continuar vivendo como se fôssemos os últimos aqui. Como se fôssemos a última geração de cristãos na Terra. A gente tem que ter esse senso de urgência. A Maria comentou a respeito dos missionários, né? Um dos exemplos mais claros que a gente vê são os missionários. Existem alguns países, alguns povos aí que não aceitam muito bem os evangélicos, onde cada dia que o missionário tem a mais, para ele é como se fosse uma mega cena, porque a perseguição é muito ferrenha, muito ferrenha. Então, talvez os missionários, aqueles missionários verdadeiros, né, aqueles que de fato vivem isso, talvez eles consigam demonstrar isso de maneira mais prática, de que ele se sente como sendo uma questão importante e relevante para o crescimento do Evangelho. E cada dia que ele tem a mais, é uma chance que ele tem de levar o Evangelho adiante. Mas não é só o missionário que faz isso, a gente também pode fazer isso. Nós também somos chamados a isso. E se você não faz, vá correndo para a sua casa, ore a Deus, peça perdão e comece a fazer. Não seja um cristão acostumado com a mesmice. Eu venho, eu vou no culto de domingo, vou no culto da quinta, eu oro de vez em quando, leio a Bíblia aqui na igreja, está tudo certo. Não, não está tudo certo. Pode estar tudo certo socialmente, de repente, né? Você pode estar transmitindo uma imagem muito boa para as pessoas. Mas o seu coração, você pode mentir até para si mesmo, em algumas técnicas. Mas Deus conhece o seu coração. Deus conhece o nosso coração. Eu falo o seu, eu quero dizer nosso. Sempre que eu falar seu, assim, sem querer, eu quero dizer nosso. Porque o nosso coração é falho. A gente às vezes se acostuma mesmo com a forma como o mundo vive a vida, como o mundo faz as coisas. Né? E a gente acha algumas coisas normais. Né? Por exemplo, uma das coisas que eu aprendi, talvez eu esteja dizendo isso porque eu estou numa fase meio complicada no meu trabalho, né? Trabalhando direto. E muitas vezes eu estou comprometendo algumas programações aqui na igreja. Como parece quinta-feira, para mim já virou um dia impossível de estar por causa do trabalho. É muito triste, porque às vezes eu estou no trabalho, já está na igreja, eu podia, sabe, estar fazendo outra coisa. Mas assim, eu fico, né? E uma coisa eu aprendi com os adventistas isso, né? Eles não são, vou dizer, na maneira mais amorosa de todas, para que não fique, né? Eu sei que está gravando, o pessoal pode ver, mas os adventistas, nós entendemos que eles não são nossos irmãos em Cristo, que eles são de outra, o que eles acreditam é completamente diferente do que a gente acredita. Pode parecer muito, mas não é. Eles não são evangélicos, eles não são cristãos, não são, ok? Dito isso, uma das coisas que um adventista me contou uma vez, e isso eu achei interessante, né? Eles não trabalham de sábado, né? Isso é algo
algo que eles não fazem, não trabalham de sábado. E eles acabam tomando decisões, até profissionais, por conta disso. Às vezes o cara ele tem uma proposta para ganhar um salário gigantesco, mas que ele vai ter que trabalhar no sábado. E aí ele teve uma outra proposta para trabalhar no tempo que ele não ia ganhar tanto, mas ele teria o sábado livre. O que ele escolheu? O sábado livre. Porque para ele, esse tipo de sábado isso não tem. Nenhum embasamento bíblico para nós hoje. Mas, olha que interessante. Ele tomou uma decisão profissional baseada naquilo que ele acreditava na palavra de Deus. Independente do que a gente acha certo ou errado nesse sentido, mas demonstra que o coração dele, de certo ponto, parece estar inclinado para algo que é bom. E muitas vezes a gente acaba tomando decisões na vida muito pensando no que vai trazer para a gente de retorno, seja financeiro, seja do que as pessoas vão pensar de mim, seja do que a minha família vai pensar de mim. E a gente esquece que antes de agradar o mundo, antes de agradar o meu bolso, antes de agradar a minha família, eu preciso agradar a Deus. E não adianta agradar todo mundo e você agradar a Deus. Essa conta não vai fechar no fim das contas. Não vai. Não adianta você agradar a sua família e perder toda a sua vida, se afastar do Evangelho. É muito importante isso. Esse texto ele trabalha esse aspecto da mesmice na nossa vida. De que a gente não pode tomar nossas decisões, a gente não pode viver a nossa vida como se nada fosse acontecer. Como nos dias de Noé. O que a sociedade espera que você faça? Sei que a maioria da pessoa aqui já está numa idade avançada, com todo respeito do mundo, tá? Isso não é ofensivo, mas quando vocês eram jovens, eu sei que no coração de vocês, quando vocês são jovens, o que importa é você se sentir jovem. Isso não importa. Eu talvez seja mais velho que muitos de vocês aqui, porque eu já tenho um cansaço, às vezes sou meio ranzinho, pode ser coisa de velho, eu sei. Mas, enfim, coisa que Deus tem que Deus precisa trabalhar no coração. O ponto não é nem isso, mas o fluxo do mundo é assim, você chega, a maioria dos pais chega com os filhos, ó, filho, você vai estudar, bom, você vai se formar no ensino médio, fazer uma faculdade, depois dessa faculdade você vai ter um emprego, terminando esse emprego, aí você vai casar e vai ter filho. Aí você vai trabalhar, até se aposentar, ou morrer, né? Porque às vezes, dependendo da conjuntura governamental da pessoa, a aposentadoria se tornou um sonho muito distante. Que é o meu caso, talvez eu nunca me aposente, né? Mas o mundo criou uma linha para todas as pessoas, um padrão de que esse é o certo de se fazer, esse é o caminho que você deve percorrer. E aí vem o Evangelho e ele diz, cara, nada disso pode de verdade. É importante você estudar, você trabalhar, você ter uma família, óbvio que é importante, mas nada disso é mais importante do que me colocar como 100% na sua vida. É isso que esse texto está dizendo. Jesus está dizendo isso para nós através desse texto. Não importa o plano que você tem para a sua vida, não importa o objetivo que você quer cumprir daqui a 5 anos. Jesus Cristo, com todo o respeito do mundo, Jesus Cristo não estava preocupado com isso. Ele não, no português, claro, não entendeu isso mal. Eu sempre fico pedindo desculpa antes de falar, mas eu sei que os irmãos já me conhecem, entendem o que eu quero dizer. Né? Mas Jesus não está nem aí para o nosso plano nesse sentido. O plano dele já está escrito. Cabe a nós entender o que ele quer para a gente e como é que ele vai direcionar a nossa vida para a sua vontade. É por isso que a gente viu muitas pregações aí, infelizmente, né? Algumas pregações, muitos pregadores sempre falam, Jesus, ele precisa de você, ele precisa da sua oração, ele precisa do seu pedido de perdão. E o que queria fazer é que Jesus não precisa de nada de nós. Ele não tem necessidade nenhuma. A primeira coisa que a gente precisa aprender a respeito de Deus, de quem Deus é, ele não precisa de ninguém. Ele é autossuficiente. O único ser autossuficiente do universo, de tudo, é Deus. Só isso. E por que a gente faz então? Se ele não precisa? Porque ele manda, e a gente obedece. É muito mais simples. E é por isso que o modo de viver cristão é tão diferente do modo de viver do mundo. Nós não precisamos de respostas mirabolantes para perguntas complexas. A resposta do cristão é simples. Meu Deus me mandou. E eu obedeço. É muito simples. Muito simples. Né? Um outro exemplo disso, de viver nos conformes, né? Existe uma doutrina bíblica chamada de calvinismo. E dentro dessa doutrina a gente acredita que os cristãos eles são eleitos. Desde a eternidade, Deus já escolheu quem serão os cristãos. E eles são escolhidos de maneira incondicional. Ou seja, eles não podem fazer nada para ser salvos ou não ser salvos. Deus escolheu essas pessoas. E eu acredito dessa forma. A Bíblia parece me indicar assim. De que
você escolhido por Deus, do momento, antes de você nascer, você já é escolhido por Deus para nascer onde você nasceu, para ser pai, ser filho dos seus pais, tudo já estava escrito. E aí as pessoas perguntam, mas Lucas, se nós todos somos eleitos, se Deus escolheu já antes, e Ele vai salvar os eleitos incondicionalmente, por que a gente tem que evangelizar? Já que todo mundo é eleito. E a resposta é, porque Deus mandou. Simples. Deus mandou. Quando a gente fala que Deus elegeu, Ele predestinou as pessoas, Ele elegeu tanto a sua salvação, como um meio pelo qual você vai ser salvo. Isso que as pessoas não pensam. Às vezes você foi eleito por Deus para ser salvo, mas você também foi eleito por Deus para ajudar outro eleito a encontrar a salvação. Isso tudo faz parte do plano de Deus. Por que você faz? Porque Deus manda. O texto de Mateus 24 aqui mostra um exemplo de um período de tempo onde as pessoas não estavam preocupadas com aquilo que Deus manda. Simplesmente estavam vivendo a sua vida. Noé e a sua família. E a Bíblia parece nem mostrar muito, né? A gente cria muitas dúvidas aí em relação ao que acontece, mas a Bíblia não se preocupa em dizê-las, né? Eu fico pensando, como é que os filhos de Noé reagiram a isso? Será que eles estavam 100% firmes naquilo que... Eles confiavam no seu pai cegamente? Será que a sua esposa não achou maluquice? Não fala pra gente, às vezes que Noé fez o que ele tinha que fazer. E também diz que a sua família, seus filhos foram salvos, assim como as suas noras, né? Então, ok. Mas nós temos que ser como Noé na nossa geração. Nós precisamos ser essa pessoa que age de acordo com o que Deus manda. Sem ficar preocupado com essa questão do que o mundo impõe a nós. Por que eu tenho esse exemplo do que a sociedade pede em relação ao futuro? Porque na época de Noé, assim como nos dias de hoje, com certeza a gente devia ter um padrão de vida. Você nasce, você trabalha, você faz aquilo, faz aquilo outro, você vive. Noé, vou colocar perdeu, entre aspas, né? Porque não perdeu, mas assim, Noé dedicou muito tempo da sua vida para construir a água. Aos olhos humanos, ele perdeu muita coisa. Porque ele passou quase a juventude e a maturidade dos seus filhos inteira trabalhando na água. Porque Deus tinha feito. Enquanto isso, os outros estavam bebendo, casando, construindo suas vidas, mas Noé estava obedecendo a Deus. Isso que acontece, deveria acontecer conosco hoje. A gente não devia ficar muito preocupado com o que acontece lá fora, a gente tem que se preocupar com aquilo que Deus pede para a gente fazer. E por isso esse texto é tão importante. Vou seguir aqui. Versículo. Versículos 39. Diz assim: ó, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. E assim será também a vinda do Filho do Homem. Ou seja, nesse período que a gente chama aí de após a tribulação, as pessoas vão viver também, continuar essa vida, como se não tivesse nada acontecendo, vão continuar, a tribulação acabou, é hora de ficar em paz, o mundo voltou a ficar bem, tudo certo, mas o Filho do Homem vai voltar. E assim como tem um período de colheita, de plantação, né? Semeadura, assim haverá o período de colheita. E aí depende muito daquilo que você plantou. E é isso que você tem que tomar cuidado. A plantação, o plantio, ele pode durar 50, 60, não sei. A expectativa de vida hoje é 90 e poucos anos. Não sei. Mas a colheita é rápida. A colheita é em um instante. Seja para condenação, seja para salvação. Então cuidado. Cuidado com aquilo que você planta. Que nem minha bisavó falava isso para mim, né? Eu falava, eu desobedecia muito na minha filha pequena. Normal, toda criança tem esse problema aí. E minha mãe era do modo antigo, né? O modo antigo é, sim, não tem muita conversa. Meu pai, então, meu pai nem se fala. Meu pai, eu fui conhecer meu pai mesmo quando eu tinha uns 16, 17 anos. Aí ele começou a conversar comigo normal, mas até os 14, 15 era só pancada. Enfim, outro assunto aí para outro dia. Mas, minha bisavó falou para mim: Luquinhas, não adianta você plantar banana e querer colher maracujá. Acabei de apanhar aqui, isso tem a ver com a minha vida. E ela explicava: você fez algo que aborreceu com seus pais. Eles falaram para você não fazer tal coisa e você fez. Então não adianta. Quando você faz uma coisa errada, você tem que assumir a consequência do que você faz. Isso não se aplica só a filho, não, tá? Adoro esse exemplo porque talvez seja mais fácil da gente pensar, mas você tem qualquer coisa na sua vida. Qualquer situação onde você bate no peito e fala: eu vou fazer assim, eu
exata, ela está assumindo o risco. Ela pode bater no peito e dizer, não vai acontecer nada. Mas ela está assumindo o risco que pode acontecer alguma coisa. Tanto que a nossa lei também entende dessa forma. Então, se ela comete atropela alguém ou passa por um grande acidente, ela é responsabilizada por isso. Da mesma forma, é o que acontece aqui também nesse texto. Nós somos responsabilizados por aquilo que a gente faz. E como diria a Elisa Rosinha, não adianta você plantar uma banana e querer colher maracujá, porque você vai ter que colher o que você plantou mesmo. Você pode, aquela frasezinha de Facebook chata, né? Mas é uma verdade, né? Está na internet, né? Diz que você pode escolher o que você quer plantar, mas você é obrigado a escolher, você é obrigado a colher aquilo que você plantou. Não tem como mudar. A semente não vai mudar da noite para o dia. Por isso esse texto serve como alerta para a gente ficar preocupado mesmo com os rumos que a nossa vida está tomando. Eu me sinto até meio chato de falar isso, porque todas as pregações que eu faço, elas acabam sempre caindo nessa direção. Todo mundo começa muito empolgado e a gente sai da igreja assim, tipo, meu Deus, é o que esse texto propõe. O texto propõe que a gente faça uma análise da nossa vida. E aí o texto dá outro exemplo para a gente a respeito disso, né? No versículo 40. Então os dois estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. Duas mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e outra será deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o que dia virá o Senhor de vocês. A gente vai até aí, essa passagem do 42. Mas os dois exemplos que ele usa, geralmente as pessoas falam isso para nós hoje, né? Cuidado, quem estava no campo foi tirado, ou a mulher estava trabalhando e outra foi tirada. Esse texto não é sobre arrebatamento, não está falando de arrebatamento, está falando sobre a vinda de Jesus. Então essa mulher que está no campo, e esse homem, né? Esse homem que está no campo, e essas mulheres que estão no moinho, elas são pessoas que viveram a tribulação, passaram pela tribulação. Não são pessoas que serão arrebatadas. O arrebatamento, como a gente viu há 3 semanas atrás, 4 semanas atrás, o arrebatamento dessa história já aconteceu. Essas pessoas elas estão aqui, passando por esse momento aí depois da tribulação e tentando voltar a viver. Hora de plantar, é hora de trabalhar, vamos tocar nossa vida. Finalmente, o que estava ruim acabou, então a gente vai seguir. E quando o texto coloca aqui, serão levadas, significa que no momento em que o reino de Jesus chegar, ele vai trazer justiça para uns e, posso dizer, vai trazer alívio para outros e justiça para outros. O termo usado aqui é separação. Não que um vai ser levado e o outro vai ser deixado, mas a questão toda aqui serão separados, né? Que um vai ser levado para o julgamento e o outro vai viver com Jesus ali no reino milenar. Isso é importante da gente pensar também. Eu sei que a palavra não está nesse texto aqui, mas é um conceito que eu acho importante da gente pensar. Né? A palavra apostasia, ela ganhou um sentido aqui popular no nosso país, no nosso mundo, né? Como se fosse a pessoa apostatou da fé, ela apostatou do Evangelho. Mas a palavra apostasia, apostatar, só aparece na Bíblia uma vez, uma única vez. E quando ela aparece, ela está querendo dizer só de saída. Depois da grande apostasia, virá, né, o reino de Cristo. Virá então a tribulação. Ou seja, essa saída, essa apostasia, que eu e o pastor Vinícius a gente entende, é que essa apostasia que Jesus se refere depois que os cristãos forem arrebatados, de sair daqui, da terra, vamos para o céu, aí então vai começar a tribulação. A apostasia começou a ganhar um sentido de negativo por conta nossa, mas a palavra apostasia significa apenas sair. Então, se você está no centro do espírito, você apostatou, é bom, né? Você apostatou de algo ruim. Se você, vou dar um exemplo aí, os jovens estão prestes a se casar, e de repente a menina descobre que tem tendências aí agressivas, o menino gosta de, né? Ela apostatou desse relacionamento, ela saiu. É algo ruim? Isso depende do contexto. Agora, sair do Evangelho e nunca mais voltar é uma apostasia ruim. Você saiu, não voltou. Nesse sentido, sim. Esse texto não está falando disso, só para ficar bem claro. O texto aqui não está falando de arrebatamento, não está falando de. Não posso dizer. Eu vejo esse texto sendo muito pregado como se falando do arrebatamento, né, de que vai ter os dois no campo, e de repente um vai, outro fica, mas essa passagem não fala disso. Essa passagem, ela fala do momento depois da tribulação, e ela quer reforçar no nosso coração esse senso de que não importa o período que você viva,
você precisa agir com vigilância. Você precisa viver sempre pensando que a qualquer momento tudo que você está vendo pode mudar. E aí, não sei como o tempo já está corrido aqui, mas a pergunta que fica para a gente deixa eu colocar aqui. Por que esse texto está aqui? Por que a gente precisa se lembrar dessas questões, né? A gente precisa trabalhar isso. A gente precisa trabalhar essa questão da mesmice nas nossas vidas. E a gente precisa fazer isso não pensando só em termos teológicos, em conhecimento bíblico profundo, isso também, óbvio. Mas só isso não vai transformar você num cristão mais parecido com Cristo. Só isso não vai fazer a sua vida caminhar na direção que Deus quer. Então não adianta a gente querer perpetuar a mesmice, por exemplo, você dizer que você é crente, mas você tem a boca suja, né? Fala palavrão doidado, ninguém consegue ter uma comunicação contigo sem que você fale palavras de baixo calão. Isso é perpetuar a mesmice. É você agir como o mundo age. Principalmente no Brasil, os palavrões eles são todos de conotação sexual. Todos os palavrões. No inglês, no espanhol, até no alemão, os palavrões não têm conotação sexual. Mas no Brasil, todos os palavrões, todas essas coisas feias que você deve estar pensando já, tudo é relacionado com sexualidade. Todos. Pior ainda, porque além de ser palavras de baixo calão, ainda trazem um conceito de coisas que não deveriam estar na boca dos cristãos para o mundo. Tanto é, vocês já passaram por isso, mas se em algum momento da sua vida você acabou soltando algo, uma palavra aí, de baixo calão, e algumas pessoas que estavam à sua volta, sabendo que você é crente, com certeza alguém deve ter pensado, se não te falou, né? Mas ele é crente. Eu sei que na essência, eu sou um cara que trabalha com a essência, trabalha com o coração, assim. Eu sei que o palavrão em si não quer dizer que você está afastado de Deus. Mas você, a boca fala daquilo que está cheio no seu coração. Então, se você fala muito isso, se você demonstra isso excessivamente, é porque seu coração não está transformando. E não é bonito também, tá? Não vai sempre falar que palavrão é coisa de quem tem pouco vocabulário. Você não tem palavras para argumentar, então você tem um monte de bobagem, né? Por exemplo, algumas coisas que perpetuam aí a mesmice, além dessas questões dos palavrões, né? Você é aquela pessoa extremamente rude. Você não pode dizer que você é cristão e você continua tratando as pessoas com grosseria, de maneira ríspida. Você está perpetuando a mesmice do mundo. O mundo todo já é assim. Todas as pessoas do mundo são assim. E usam aquela desculpa de que, mas eu sou sincero. Tá, mas se você é sincero e é rude, você está sendo só chato, você não está sendo. Jesus era extremamente sincero, mas Jesus era rude? Não. Jesus foi a única pessoa na terra inteira que sempre falou a verdade. Mas ele foi rude alguma vez? Ele foi desrespeitoso alguma vez com as pessoas? Mas não deixou de falar a verdade para você. É a maneira como as coisas são colocadas. Então, uma das formas da gente perpetuar a mesmice nas nossas vidas é agir de maneira ríspida também. São só exemplos que eu estou colocando aqui, mas que fazem a gente pensar no que a gente se propõe enquanto cristãos, né? Por exemplo, você manter seu pecadinho de estimação, né? A gente usa esse termo pecadinho de estimação, porque aquele pecado que só você sabe que você comete, e você sabe que é pecado, você diz na sua cabeça que você quer lutar contra ele, mas na verdade você não luta, você só alimenta. Então o seu pecadinho de estimação, ele começou como se fosse um betinho assim, que você alimentou, e esse beta hoje virou uma baleia azul, de tão grande que virou esse pecado, que você não quis cortar pela regra. Você alimentou esse seu pecado todas as vezes. Cada vez que você alimenta os seus pecados de estimação, você está perpetuando a mesmice. Você está perpetuando o modo do mundo de viver. O modo pelo qual nós cristãos somos chamados a combater. A gente precisa, se o mundo é uma roda gigante, a gente tem que soltar o parafuso da roda e deixar ela cair. A gente não pode continuar nesse ciclo mundano. Eu tenho esses exemplos aqui para a gente pensar nisso. A maneira como eu trato as pessoas à minha volta, a maneira como eu me comunico com as pessoas, a maneira como eu trato a minha esposa, como minha esposa me trata, a maneira como eu me relaciono com meus irmãos, a maneira como eu falo com aqueles que de repente dependem de mim ou que eu dependo deles, até mesmo a forma pela qual a gente trata as coisas de Deus. Vocês sabem que eu brinco bastante aqui, eu até faço uma piada ou outra, mas isso começou agora porque eu estou aqui há bastante tempo, né? Mas eu estou aqui há um tempo já, vocês já me conhecem, mas vocês sabem que mesmo quando eu faço uma brincadeirinha aqui, é com fundo de
séria de fazer vocês entenderem a palavra de Deus. Então, até as coisas de Deus, por mais que a gente, em alguns aspectos, a gente tem que falar de maneira leve, de maneira sutil, ainda assim a palavra de Deus não precisa ser levada a sério. Sempre quando você não trata a palavra de Deus com a seriedade que ela precisa ter, você está perpetuando a mesmice do mundo. Muito interessante isso. A gente vive num mundo hoje que tenta, de todas as formas, descredibilizar a Bíblia, fazendo com que a Bíblia não seja um livro fiel de confiança. Não sei se isso é de agora, mas eu tenho percebido muito isso. Ultimamente, você dizer que acredita na Bíblia é quase como tirar um atestado de burro para as pessoas. As pessoas acham que você é um ignorante, que você não estuda, que você não conhece as coisas. E isso é preocupante, porque muitas vezes os próprios cristãos não se empenham em tratar a Bíblia com a seriedade que ela precisa. E o mundo lá fora acaba olhando para a gente como se a gente fosse um bando de povo. Nossa, você acredita nesse livro aí, escrito por um bando de analfabeto lá no século passado, lá no milênio passado. A gente sabe que não foram essas pessoas sozinhas que escreveram. A gente acredita que houve uma inspiração do Espírito Santo para escrever esses textos, né? Mas o mundo não acredita dessa forma. Quando a gente trata a palavra de Deus como brincadeira, como algo fútil, a gente está perpetuando mesmo esse mundo. Quando você usa a Bíblia quando você só recorre à Bíblia quando você está em apuros, ou você usa a Bíblia como se ela fosse uma caixinha de promessas, né? Eu já vi gente fazer isso. Pega a Bíblia assim, balança, ele faz assim, mostra o dedo, é isso. Aí olha assim, aí Meleque respondeu ao rei: a quem entre nossos servos é tão fiel como Davi, o genro do rei, cheio de uma guarda pessoal e honrado, enfim. Então, se eu parar para ler, estudar esse texto, pode até ser realmente que ele diga alguma coisa para mim. Mas eu estou tratando a Bíblia como se ela fosse uma caixinha de promessas só. Eu só vou atrás dela na sorte e assim que vai. Não é. A palavra de Deus não funciona dessa forma. A gente se lembra todos os dias que as coisas de Deus, elas são profundamente sérias. Que por mais que a gente já tenha visto que no fim dos tempos já passou tanto tempo desse fim, né? 2.000 anos passando, enfim, ainda não chegou de fato, nós já vivemos no fim dos tempos. Creia nisso e não se esqueça disso. Pegue essas expectativas de estimação, pegue essa maneira que você tem de viver, olhe para a sua vida e pense: será que eu estou sendo um cristão fiel? Eu estou respeitando as pessoas? Eu falo como filho de Deus? Eu me comporto como uma pessoa que tem a missão de levar o reino de Deus adiante? Será que eu tenho honrado a Deus nessa missão? Ou eu tenho me envergonhado do Evangelho? A gente precisa pensar nisso, irmãos. A gente precisa pensar seriamente nisso. A gente não pode ser cristão automático. Acho que eu já falei disso aqui. Estou falando sério, estava falando de filme, né? Mas faz parte. Tem aquele filme lá, o Clique. Não sei se você já viu o Clique? Manda sempre. Nesse filme, a premissa do filme é até legalzinho, vai para o próximo. Ele tem um controle universal que controla tudo, inclusive as pessoas, o tempo. Só que ele começa a tomar algumas decisões meio assim: caramba, minha mulher está brigando comigo. Aí ele pega o controle, adianta, aquela briga acaba. Ixi, eu preciso trabalhar, mas meus filhos estão aqui. O que eu faço? Eu vou adiantar aqui a brincadeira com eles, no controle, né? Depois eu vou trabalhar. Caramba, esse trabalho está muito grande, acho que eu vou adiantar também. E aos poucos ele foi pegando aquelas situações da vida que talvez não lhe agradasse e foi adiantando todas elas. E aí, dentro da premissa do filme, o controle começou a agir no modo automático. Ou seja, sempre que a mulher dele fosse brigar com ele, o controle adiantaria sozinho. Aí tem uma outra cena que ele está doente, está com uma gripe, né, um negócio assim, aí ele passa o tempo. E aí o controle começa a ficar assim. Sempre que ele fica doente, o piloto automático joga até ele se curar. Aí no filme ele ficou com câncer, né? Ele passou 15 anos até se curar desse câncer. Aí ele perdeu 15 anos de vida com a família, com os filhos, com as pessoas, né? Porque ele quis adiantar o tempo, ele quis ser o senhor da sua vida. E uma das coisas que nos mostra esse filme a respeito do que a gente tem falado é que você, como cristão, você não pode viver no piloto automático. Você não pode deixar a sua vida correr, pular os momentos. Você não tem esse poder. O filme trabalha essa questão de que, mesmo os problemas, as fases difíceis da vida, você precisa vivê-las. Você, de alguma forma, você vai desfrutar daquilo. Né? Eu, como cristão, olhei para isso desse jeito. Aos olhos humanos, é legal você adiantar a doença. É
É legal você adiantar discussões. Você não vai nem ouvir, não vai saber, vai ficar se estressando. Mas do ponto de vista bíblico, nesse momento é que você aprende. Imagina, pastor, passou por esse negócio do pé aí. Imagina, eu vou adiantar até eu ficar bom. E aprender o quê? 5, 6 meses, né? De como, até, né? A gente não sabe ainda, né? Então, imagina como é que é você viver no piloto automático. E a gente muitas vezes faz isso. Às vezes a gente vive no piloto automático, né? A gente vive a nossa vida, fazemos nossos planos, fazemos nossos objetivos. E Deus vai ficando como se fosse um espectador. Não. Você não pega e coloca Deus no centro da sua vida. Você não ora pedindo para que Deus te guie naquilo que Ele quer que você faça. Você vai fazendo que nem o cara do filho. Eu vou viver minha vida no piloto automático e vou trabalhar, vou fazer tudo no automático, não vai nem saber. Deus é como se Deus fosse um espectador da sua vida. Você não diz isso, você teme a Deus de certa forma, né? Na sua cabeça você teme a Deus, mas na prática muitas vezes a gente não teme. Quando a gente faz isso, a gente não teme a Deus. Você pode dizer que teme a Deus, mas se você age dessa forma, você não é temente a Deus. Você está mentindo para si mesmo, achando que está mentindo para Deus. Pode ser meio difícil falar isso, mas quando eu estudo esses textos, eu primeiro sempre os prego para mim mesmo. Então é assim que a gente tem que trabalhar a palavra de Deus. Não seja um cristão automático. Não pense que Deus não está vendo a sua vida, não pense que Deus não sabe o que você está pensando, o que você está planejando. Viva como se fosse a última semana de Evangelho. Viva como se você soubesse que Jesus ia voltar daqui a pouco e sim, você precisa fazer alguma coisa. Amém? Amém. Está orando para a gente fechar nosso tempo de comunhão. Senhor Deus, amado Pai, mais uma vez, Senhor, damos graças por o Senhor ter nos reunido aqui. Muito obrigado porque o Senhor tem cuidado da sua igreja em todos os momentos, em todos os cantos da terra. Sabemos que aqui nós temos liberdade, podemos falar do teu Evangelho, falar do teu amor, sem medo de sermos perseguidos, sem medo de sermos mortos, mas também sabemos que em muitos lugares por aí o Evangelho é motivo de lutas, perseguição, muitas vezes até morte para muitos irmãos nossos. Eu te peço, Senhor, que o Senhor nos ajude, nos guie, cuide, proteja esses irmãos. Eu te peço, te agradeço por cada um dos irmãos aqui da nossa igreja, os que estão aqui presentes, os que infelizmente não puderam estar aqui, que o Senhor nos direcione, que o Senhor nos ajude, que a tua palavra nunca volte vazia. E hoje, quando nós chegamos em nossos lares, nós sempre possamos lembrar daquilo que o Senhor fez e faz por nós. Que nós possamos lembrar que é o Senhor que controla a nossa vida, de que nós não podemos viver como cristãos automáticos, que nós não podemos desconsiderar o Senhor nos nossos planos. Obrigado. Obrigado porque o Senhor, a tua palavra fala conosco ainda hoje. Que o Senhor continue nos direcionando, nos leve a segurança dos nossos lares, que durante a semana esse texto ele seja vivo em nossas vidas, que nós possamos lembrar dele a semana inteira, para que a gente possa desfrutar do teu amor, desfrutar da tua verdade e, acima de tudo, Pai, viver da maneira que agrada ao Senhor. É assim que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém.